cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria estarmos aqui essa tarde para ministrar aqui a palavra do Senhor, a palavra de Deus aqui para nossas vidas. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Diz assim: a ordenança da ceia do Senhor. Vamos ler aqui o texto áureo. Vamos aprender um pouco, sobre a ceia do Senhor. Diz assim: porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei isso, que é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então aqui, na verdade aplicada, Jesus ensina a ceia do Senhor é uma ordenança de Cristo, um memorial de sua morte redentora e um alerta do seu retorno. Explicar o que? O significado da ceia, sua origem, seu propósito. Representar a ceia como uma ceia de unidade e comunhão com o Senhor. Mostrar os aspectos importantes da ceia e revelar o seu caráter profético. Depois vamos falar sobre o glossário, sobre o que está no dicionário. Introdução. Batismo e ceia são ordenanças de Jesus. O batismo em águas aponta para a nossa união com o Senhor, em sua morte, sepultamento e ressurreição. E a ceia para a continuidade de nossa comunhão com o Senhor pela nova aliança. Nós estamos aqui estudando essa palavra porque muitos ainda estão ceiando, mas não sabem o que é verdadeiramente o que é ceiar. Não ceia de qualquer maneira. E assim Deus me direcionou para que viemos aprender nessa tarde. Aqui diz a ceia do Senhor e seu significado. Um pouco antes de ser traído, Jesus se reuniu com o seu discípulo para uma refeição comemorativa que marcaria para sempre a humanidade. Essa refeição deveria ser comemorada pelas futuras gerações para que demonstrar o profundo significado do que ele fez por todos nós. A ceia é um memorial de sua morte e a proclamação da sua obra redentora e um alerta quanto ao seu retorno. 1 Coríntios 11, 24 e 26. O contexto da instituição da ceia. A ceia do Senhor é a segunda ordenança que Jesus deixou para a igreja. O batismo em águas foi a primeira. Foi instituída pelo Senhor na noite em que foi traído. 1 Coríntios 11, 23. Quando da celebração da última Páscoa com seus discípulos. Lucas 22, 15. A Páscoa era uma das 3 grandes festas dos judeus, sendo as outras Pentecoste e Tabernáculos. A Páscoa apontava para 3 fatos importantes na história de Israel: o fim da escravidão vivida no Egito, o início de uma nova vida e o começo da caminhada rumo à terra prometida. Êxodo 12, capítulo 1. Capítulo 12, versículo 1, 14, 17 e 27. A Páscoa judaica era tipo da perfeição, obra da redenção consumada por Jesus Cristo, através do seu sacrifício. Ele nos liberta da escravidão do pecado, nos proporciona um novo começo, um novo nascimento e nos garante no futuro estarmos para sempre com o Senhor. Eu estou lendo, explicando
porque lá na frente nós vamos ter as perguntas, né? E temos a resposta também para mim e para você. A primeira celebração da ceia do Senhor. Diferentemente do batismo em águas que Jesus ordenou, porém não batizou, João 3:22, João 4:1-2. O próprio Jesus instituiu a celebração da primeira ceia do Senhor. Mateus 26, 26, 28. 1 Coríntios 23, 25. Assim a igreja recebeu o mandamento para celebrar a ceia do Senhor, não a Páscoa, pois Cristo é a nossa Páscoa. Na Páscoa os judeus lembravam da libertação do cativeiro egípcio. Porém, na ceia do Senhor, os discípulos de Jesus, segundo suas instruções, o fazem em memória dele. Lucas 22, 19. 1 Coríntios 11, 24 e 25. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, 7b. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29. Os elementos da ceia do Senhor. Isso aqui é muito importante para nossas vidas. Os elementos da ceia do Senhor são o pão e o vinho, que simbolizam respectivamente o corpo e o sangue de Cristo Jesus. O Senhor Jesus já havia dito que Ele é o pão da vida, João 6,35, que desceu do céu, João 6,33, desceu e encarnou e foi crucificado como oferta feita uma vez, Hebreus 10,10. O suco de uva simboliza o sangue de Jesus, derramado no Calvário para redimir os nossos pecados. A participação da ceia do Senhor é um testemunho da participação da nova aliança de Deus com o seu povo. Hebreus 9, versículo 15. A importância do discernimento. O apóstolo Paulo exorta a igreja em Corinto sobre o perigo de não discernir quando dá participação da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 29. O termo discernindo, neste versículo, tem o significado de distinguir, discernir com clareza, notar detalhadamente. É preciso atenção por parte do que participam da ceia do Senhor, pois não devemos considerá-la como qualquer outra refeição. Né? A importância do discernimento. Agora, para a gente finalizar um pedaço desse estudo. Pão e vinho, diferentes interpretações. Considerando o exposto no tópico anterior, é preciso participar da ceia do Senhor com a solenidade e redobrada reverência, prévio e autoexame. 1 Coríntios 11, 28. Pois é possível a pessoa se tornar culpada. Após a oração, os elementos estão consagrados, não são mais coisas comuns, mas com a finalidade única de serem emblemas do corpo e do sangue de Cristo. 1 Coríntios 11, 29. Depois continuaremos esse estudo. Por que, irmão, devemos estudar as Escrituras? Porque muitas pessoas, eles ceiam de qualquer maneira, né? E às vezes a pessoa não é nem participante da Santa Ceia, né? Mas muitas pessoas às vezes obrigam as pessoas achando que se não participar não vai para o céu. Mas existe um autoexame, né? Porque a ceia do Senhor é uma coisa sagrada, aonde não deve ser celebrada de qualquer maneira. Nós observamos que hoje em dia as pessoas, vimos muito que a celebração da Santa Ceia, ela está sendo feita de qualquer maneira, né? O profeta é aquele profeta que fala, ensina e prega a verdade. A ceia do Senhor é uma coisa muito sagrada, para que os participantes não venham beber a ceia, participar de qualquer maneira. Eles têm que estar em santidade com Deus, têm que fazer parte do corpo de Cristo,
né? E muitas denominações, eles celebram a Santa Ceia quando a pessoa realmente ela é casada e tem comunhão com Deus e com a sua igreja. Por quê? Porque é um perigo, às vezes, a pessoa está participando da ceia de qualquer maneira. E até quem celebra a Santa Ceia, celebra às vezes de qualquer maneira. Aqui está dizendo que temos que apresentar ao Senhor os elementos da Santa Ceia. E aqui já está explicando no livro da Betel. É um livro mais organizado que eu já vi da face da terra. É o livro da Betel, né? Que vai diretamente na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Os elementos que são usados para a ceia do Senhor é o pão e o vinho, né? Que é o suco de uva. Não existe outro elemento a ser oposto. Aqui está dizendo, e logo após eu vou estar explicando detalhes por detalhes, quem sabe hoje ainda, quem sabe amanhã. Porque esse é o primeiro estudo que nós estamos lendo a Escritura. E tem muita coisa para nós aprendermos mais lá na frente, para depois vir um questionário. Você que quer participar, participa e curte e depois no final entra nesse questionário que vai ser dado para cada um de nós.